O São Paulo acertou a contratação do meio-campista Nicolas, de 16 anos, para as equipes de base. O jogador soma 2 convocações pela seleção brasileira e assinou contrato de 3 anos. Nicolas trocou Juventude pelo São Paulo e abdicou de jogar a Copinha pela equipe gaúcha por conta da sua mudança para Cotia. O jogador assinou contrato e começa nos próximos dias a trajetória no novo clube. Pela seleção de base, o jovem participou de treinamentos na Granja Comari e chegou a anotar 2 gols em um amistoso no CT da CBF. O São Paulo busca reencontrar o caminho dos títulos na base depois da eliminação precoce na Copinha. O time perdeu para o América Mineiro na 3ª fase da competição. O São Paulo espera a chegada de Erisson ao Brasil nesta terça-feira para acertar a sua contratação. A diretoria já tem um acordo apalavrado com o jogador e seu empresário para defender o clube por empréstimo até o fim de 2023, sendo uma opção com características semelhantes à do argentino Caleri. O jogador pertence ao Botafogo, mas está emprestado ao Estoril de Portugal. O jogador defendeu o clube carioca por poucos meses, disputando 34 partidas, anotando 15 gols e dando 3 assistências. Apesar dos bons números ofensivos, o jogador acabou emprestado pelo fato de Tiquinho Soares ter sido contratado para ser titular no ataque. Como o Estoril Praia pertence ao empresário David Blazer, que também tem uma fatia do Crystal Palace, clube de John Textor, que também é dono do Botafogo, o jogador de 23 anos acabou se transferindo para Portugal. Erisson é visto pela Comissão Técnica do São Paulo como o jogador ideal para substituir Caleri quando for necessário. O jogador argentino é um dos atletas do São Paulo mais utilizados por Ceni, justamente por não haver uma peça de reposição para ele. Pesa na negociação o desejo do jogador em vestir a camisa do São Paulo. O Coritiba também manifestou interesse no jogador, mas a diretoria tricolor está confiante em um desfecho positivo devido à inclinação do jogador em chegar ao Morumbi. Outro fator que tem um peso considerável nas tratativas são as dívidas que o Botafogo tem com o São Paulo pelas contratações de Henrique Almeida, Tietê e Lucas Perry. Esse débito do clube carioca será abatido com o empréstimo de Erisson, ou seja, o São Paulo não vai pagar qualquer valor para ter o jogador. O zagueiro Miranda anunciou a sua aposentadoria e admitiu ao podcast GE São Paulo que uma das maiores frustrações de sua carreira foi ficar no banco de reservas na final da Copa Sul-Americana no ano passado. Estava tudo favorável para a gente vencer, mas acho que faltou um pouco de experiência, malandragem, faltou um pouco de ser o São Paulo. Acho que em momentos assim, a própria camisa vence sozinha. Acho que em questão de jogar mais finais, se eu não confiar no meu trabalho, se eu estivesse jogando, o São Paulo estaria muito mais próximo da vitória do que da derrota. Foi triste ficar de fora de uma final e mais triste ainda ver o São Paulo derrotado comigo no banco e sem poder fazer nada. Eu fiquei de mãos atadas. O que podia fazer era apoiar meus companheiros e foi o que eu fiz. Infelizmente, a gente não venceu, disse. Mesmo com a tristeza de ser reserva naquele momento, Miranda nunca falou com Rogério Ceni sobre o tema. O ex-jogador acredita que o técnico tinha suas convicções de que não era possível voltar atrás por decisões tomadas. São decisões que não volta atrás. Uma coisa que já perdeu, não tem mais o que fazer. Se fosse uma coisa de antes, você respeita, apoia e não quer causar um conflito momentos antes de um jogo tão importante em décadas para o São Paulo. Você acredita que as decisões serão bem executadas e corretas? Finalizou!